Como os discípulos avaliam o Mestre. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 13 a 20, diz assim: Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Em Cesareia de Filipe, então, predomina o poder imperial de Roma. Mas nesse lugar são afirmados os planos de Deus para Jesus e seus discípulos. O povo pensa que Jesus é um dos profetas da antiga aliança. E seus discípulos, o que pensam sobre ele? Pedro, que era o líder dos discípulos, responde corretamente: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus é a presença de Deus entre nós. É Jesus, não o imperador, quem manifesta os planos de Deus. A resposta de Pedro é acolhida por Jesus com uma bênção. Bem-aventurado és tu, Simão. Além do elogio, Pedro ganha também uma grande responsabilidade. Deverá liderar a comunidade de Jesus, a minha igreja. Jesus dá a Pedro o poder de distinguir e apontar quem, de fato, pertence à comunidade comprometida com a justiça e quem dela se afasta, para se pôr do lado da injustiça. Esta parte do Evangelho, este trecho da palavra, é muito importante, porque Jesus quer saber o que estão falando dele, o que pensam sobre ele. E o povo em geral pensa que ele é mais um dos profetas da antiga aliança. E quem responde corretamente? Sempre ele, né? O Pedro, o impetuoso, o líder, aquele que não deixa para lá, aquele que não leva desaforo, aquele que toma a frente, com coragem, com destemor. Às vezes se equivoca, é claro. Mas Jesus percebe em Pedro essa característica de liderança, de fidelidade, de lealdade, acima de tudo. Mesmo tendo errado, lá na noite em que Jesus foi preso, mesmo tendo negado, Jesus reconhece ali um grande homem que sabe de que lado está e que, mesmo que tropece, irá seguir o projeto de Deus. E além da bênção e do reconhecimento, Jesus dá a tarefa de Pedro. Para Pedro ligar, desligar, acolher, escolher as pessoas que podem fazer parte da comunidade. É considerado pelos católicos como o primeiro Papa. Mas independentemente de religião, que Jesus nunca falou em religião, ele não disse para ser isso ou aquilo, ele disse para viver o Evangelho, para amar a Deus, para amar o próximo. Mas ele escolhe Pedro como esta liderança, para formar a igreja, para seguir adiante, para coordenar os discípulos. E a grandeza de Jesus nesse momento foi perceber
esta liderança diferenciada. Muitas vezes nas comunidades, em qualquer grupo de pessoas, no trabalho, na igreja, na associação de moradores, no sindicato, há sempre alguns líderes que não são, de fato, construtores de boas relações. Há líderes tóxicos, como se diz hoje, né? É muito comum falar em presenças tóxicas. E há líderes que parece que não aglutinam, só querem mostrar que têm poder, só querem acumular mais poder, só querem parecer que são melhores que os outros. E estes, muitas vezes, não são os melhores para conduzir o grupo. Jesus poderia ter escolhido qualquer outro, mas percebeu em Pedro esta liderança solidária, cativante, pronta para qualquer embate. E Pedro teve muitos embates depois, entre os discípulos mesmo, né, discutindo se a palavra deveria ser levada a todos ou só aos circuncisos, que eram os judeus. E Paulo divergia nesse momento. No primeiro concílio, Paulo falava que tinha que levar para todos os lugares, tanto que depois virou referência também, Pedro e Paulo, como duas colunas fortes da igreja. Mas Pedro era este homem, então, que tinha liderança, que era positivo, que era parceiro e que depois tornou-se esse chefe para diferenciar aqueles que queriam a justiça e aqueles que queriam, na verdade, os caminhos tortuosos. Que nós tenhamos entre nós líderes que ajudem a construir, a perceber quem de fato quer o bem de nossa comunidade. Se você gostou, curta nossa página do YouTube.